Muito bom dia para todos, a paz do Senhor. Chuva boa, né? Chuva boa. Eu quero iniciar o culto lendo um texto com vocês nessa manhã. O texto está lá em 2 Samuel 23. Eu vou ler apenas 2 versículos e eu vou precisar explicar o contexto, porque os 2 versículos eles ficam deslocados se você não entender toda a história. Mas eu vou ler os 2 versículos. Depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira diante dos filisteus, pois este, Samar, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. A gente está falando aqui de Samar, um dos valentes de Davi. Não sei se todos vocês conhecem, leram ou ouviram falar. E dentre os valentes de Davi, tinham 3. E Samar era um desses 3. Né? E eles tinham várias habilidades diferenciadas. E nessa manhã eu gostaria de chamar a sua atenção para a fé, para a resiliência, para se colocar com coragem diante das situações, como fez Samar aqui, para defender aquilo que Deus tinha dado para eles. Aquilo que Deus te deu, ninguém vai tomar de você, mas você precisa firmar, você precisa se posicionar e agir com fé, sabendo que é Deus quem vai operar um milagre, sabendo que é Deus quem luta por nós, sabendo que é Deus que vai dar o livramento, sabendo que é Deus que vai dar a vitória. E nessa manhã eu gostaria de convidar você a ficar de pé para a gente orar. E nessa manhã eu quero chamar a sua atenção para isso. Não tem como a gente vir para a igreja sem pensar em tudo que está acontecendo. A gente tem problemáticas que envolvem diretamente a nossa igreja. Nós temos a Fernanda em Curitiba tratando de uma doença muito grave. Nós temos algo muito triste que aconteceu nessa semana, que é o Breno, que frequenta a igreja, sobrinho do Cleiton, da Simone, filho da Dona Yolanda, que está sumido. Não tem como vir para a igreja e não pensar nesses problemas. Pensar, Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Mas eu prefiro pensar nesses problemas como o cajado de Deus sobre as nossas vidas, sobre o nosso pescoço. Eu já vi muitas histórias, pregadores dizendo que o cajado tem aquela curva porque ele vai no pescoço da ovelha, puxa ela lá e puxa para perto. Eu já vi muitas histórias que o cajado é de uma madeira muito boa e muito dura porque ele bate com força nas ovelhas, para que elas entendam que aquele é o caminho que ela tem que seguir. É nesse ponto que eu quero chamar a sua atenção nessa manhã, para que você entenda que o cajado de Deus é para te aproximar dele. Essas coisas têm me colocado perto de Deus, porque eu tenho orado, tenho me aproximado de Deus, mas eu preciso aprender a exercitar a minha fé. Na última vez que eu estive aqui ministrando, eu falei, a porção diária de fé Deus nos dá todos os dias, mas eu também preciso querer, eu preciso exercitar essa porção de fé que Deus tem dado. Senhor Jesus, nessa manhã estamos na sua presença, Pai. Não temos possibilidade de nada, absolutamente nada, mas nós cremos no Senhor. Nós cremos que o Senhor é poderoso para operar milagres, ó Pai, para fazer, o querer e o executar é todo seu, Jesus. E é por isso que estamos nessa manhã aqui, prostrados diante do Senhor, ó Pai. Dobra a nossa porção de fé, triplica, quadriplica a nossa porção de fé, ó Pai, para que a gente consiga colocar as nossas questões diante do pé da sua cruz, aos pés da sua cruz, Jesus. Não é por força nem por violência, a sua palavra diz isso. E queremos nos aproximar de Ti. Os problemas são tantos, Pai, mas sabemos que quando estamos com o Senhor não há nada que possa resistir ao seu poder, à unção, à sua misericórdia. O Senhor é o grande eu sou das nossas vidas, ó Pai. E nessa manhã estamos com o coração quebrantado diante do Senhor, ó Pai.
pedindo pela vida da Fernanda, Jesus, da Silvana, do Vandeir e também da Rafaela, Pai. Desce com teu bálsamo, uma semana difícil lá em Curitiba para eles. Semana em que a medicação começou a fazer muitos efeitos na vida da Fernanda. Então desce, Senhor Jesus, com a tua misericórdia sobre a vida da Silvana. Alivia, Senhor, as dores assim, Senhor Jesus, psíquicas e mentais dela, Pai, para que ela possa seguir nessa caminhada com fé. Também queremos pedir pela vida do Breno, Jesus, toca no coração dele onde ele estiver. Para que ele retorne para casa, Jesus. Para que ele ouça a sua voz nesse momento, e não ouça a voz de mais ninguém, mas ouça apenas a sua voz. Nós também, ó Pai, queremos ouvir a sua voz. A tua palavra diz que as ovelhas conhecem a voz do pastor, ó Pai. As ovelhas te conhecem, nós te conhecemos, Jesus. É por isso que estamos quebrantados nessa manhã, pedindo pela tua misericórdia, Pai. Pedindo pelo seu amor, pelo seu bálsamo. Toca nos nossos corações, ó Pai, com a tua misericórdia. Coloca paz nas nossas mentes, coloca entendimento no nosso coração, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. E vamos seguir com fé, em nome de Jesus. Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça, não haja frutos na videira. Eu não temerei, não, não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou. Como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Declare assim, ó. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja brilho nas estrelas, eu não temerei, não, não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, oh, oh. Está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Você pode declarar nessa manhã que você quer conhecer mais ao teu Deus, conhecer mais ainda Jesus.
no exercício diário de fé. É assim que a gente conhece o Senhor, quando a gente tem experiências com Ele. E às vezes a gente se distancia um pouco, mas Deus quer você próximo dEle. Declare! Eu quero conhecer. Queremos te conhecer, Senhor. Jesus, queremos te conhecer, ó Pai, nós te amamos, Senhor.
Eu quero compartilhar com vocês algo nessa manhã, bem rápido. Eu vou ler aqui para mim não me perder no raciocínio. Quando você perde o controle da vida, Deus ainda o tem. A última palavra é Deus quem dá. Ele tem a história toda nas suas mãos. Ele sabe o melhor e fará o melhor. Não dê ouvidos à voz da incredulidade. Eu vou repetir. Não dê ouvidos à voz da incredulidade. Aquieta sua alma. Espere em Deus. Todos os recursos de Deus estão agindo por você. Vou repetir também. Todos os recursos de Deus estão agindo por você. Confia, se acalme e recomece. E aí eu quero voltar antes da gente cantar a próxima canção, que é o Grande Eu Sou. Eu fico imaginando Samar vendo o exército vindo de lá, todo mundo correu. E ele fala, eu não posso abandonar o que Deus me deu. Eu não posso abandonar. Eu confio no Grande Eu Sou. Eu confio no meu Senhor, eu confio no meu Deus. Independente do resultado, se o resultado seria bom ou ruim na vida de Samar, ele permaneceu firme naquela luta. É assim que a gente tem que ser, perseverante, porque a gente confia no Grande Eu Sou, em nada mais. A gente, como diz a palavra do Senhor, a gente não confia em carros ou em cavalos, a gente confia no Deus vivo. Aleluia. Quero viver perto de ti, sei que és real e vives em mim. Quero ouvir anjos cantarem numa só voz. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que és digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou, o grande eu sou. Quero estar perto de ti, o mundo amar, se nele ficar, ver ossos secos, comido outra vez,
É por isso que estamos prostrados diante do Senhor. É por isso que nos curvamos. É por isso que nos rendemos a toda a tua glória, todo o seu poder, ó Pai. Não há outro digno de adoração. Não há outro digno, Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. O Senhor é santo, ó Pai. Os anjos clamam, Senhor Jesus. Eles bradam em alta voz, ó Pai. Que o Senhor é santo, 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 Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Não há outro poderoso como tu. Não há outro digno como o Senhor, ó Pai. E nós estamos aqui, Senhor Jesus, querendo ouvir, ó Pai, da sua palavra agora. Queremos receber, ó Pai, daquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Em nome de Jesus, ó Pai, fala conosco. Quero colocar a vida do pastor nas tuas mãos, ó Pai. Fala com ele, para que ele transmita o teu recado para a tua igreja. Em nome de Jesus, abençoa a vida dele. Desce como bálsamo, Senhor, sobre a vida do pastor Eduardo nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar. Estamos falando sobre família nesse mês de maio. E essa semana eu tive uma conversa rápida com uma pessoa, meio que argumentando o que foi falado nos domingos. Uma das coisas bem reais para mim, que toca muito meu coração, é que independente que se alguém temporal determine como deve ser a família, não é esse alguém temporal que o determinou. E eu comentei com a pessoa o seguinte, que as pessoas de bem, os cristãos, boa parte dos crentes, esperam que o governo determine o que é família. E eu argumentei falando que mesmo que isso aconteça, as coisas não mudarão. E a contra-argumentação foi essa. Nós precisamos de alguém forte que determine isso, para que as pessoas sigam. E como um estalo na minha mente, eu não pude aceitar tal afirmação, porque ela é temporal e demoníaca. Fato. Porque é humano. Porque não alguém forte já o determinou, mas um todo-poderoso, Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que faz existir aquilo que do nada é. Ele determinou o que é isso, o que é uma família. Eu não preciso de alguém temporal, carnal, humano, a falar quais são os desígnios de Deus, porque Ele já o disse. Não diferente de toda o compromisso, relacionamento que eu deveria ter com Ele e não tenho por causa de mim e não por causa dele. Eu e você, meus irmãos, já temos a voz do grande eu sou, aquele que é, aquele que era e aquele que sempre há de ser. Ele já determinou princípios, valores sobre as nossas vidas. A grande diferença é que nós, homens e mulheres, por muitas vezes buscamos os nossos desejos, os nossos preceitos, e aí nos afundamos. Pergunta que eu me fiz foi essa: como eu quero ser lembrado? Talvez seja essa pergunta que devemos fazer para nós. Como queremos ser lembrados? Eu vi uma frase em uma mídia social bem assim: existe inúmeras pessoas com inúmeros elogios para fazer para você, basta que você morra. Como você quer ser lembrado? Por quem você quer ser lembrado? Talvez isso deveria permear a nossa mente.
para falar um pouco sobre posteridade, geração, e sobre o que estamos fazendo hoje, como afetará a geração seguinte. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 6, do verso 1 até o verso 10. Deuteronômio, capítulo 6, do verso 1 ao verso 10. Abra sua Bíblia, acesse a sua Bíblia, ou apenas me escute. Diz assim: estes, pois, são os meus mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas a possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse, ó Senhor, o Deus dos teus pais. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu a inculcarás aos teus filhos, e deles falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. E havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que você mesmo não edificou. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso sobre as nossas vidas. Sobre ti está o governo da história, sobre os teus cuidados estão as tuas ovelhas. Pai, por amor do nome do seu Filho, vem sobre os nossos corações e nos capacita a entender a tua boa nova. Vem sobre os nossos pensamentos, muda a nossa mente, para que a gente possa saber qual é a tua perfeita e agradável vontade. Vem sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Questões como aconteceram essa semana, ou até mesmo que acontecem com a Fernandinha em Curitiba, me faz refletir sobre família. Para onde estamos indo? Qual é o direcionamento de família que temos hoje propagado? Talvez a primeira coisa que o texto, e a mais forte, e dessa primeira questão nós podemos tirar todas as outras, é que a primeira coisa que nós temos que entender é que Deus deve ser a prioridade nas nossas vidas. E quando eu falo prioridade, eu estou querendo elencar aquilo que primeiro deve vir. Por isso a palavra prioridade. Eu não estou falando de importante. Coisas importantes às vezes não são prioritárias. Coisas prioritárias são importantes. Quando eu e você entendemos que Deus deve ser prioridade nas nossas vidas, e só Ele, e nada mais que Ele. E quando toda a nossa vida, viver em volta dEle, talvez tenhamos uma visão completamente diferente de mundo, tenhamos uma visão completamente diferente de nós mesmos, e talvez tenhamos uma visão completamente diferente do que é família. Pela concepção de frentes governamentais, família é um aglomerado de pessoas. Ela pode ter ou não homens e mulheres e crianças hoje,
Mas mesmo no preceito bíblico, em que família tem que ser pai, mãe e filhos, tudo bem, eu entendo esse preceito. Também entendo a evolução do mundo, eu entendo o que o mundo fez com família, eu entendo tudo isso. Mas, sinceramente, ter numa concepção de uma casa só um homem, uma mulher e crianças, será que torna isso uma família? Família é muito mais que isso. Família é quando nós temos prioridade, a prioridade deveria ser Cristo no meio das nossas famílias. Deveríamos louvá-lo, adorá-lo a cada momento, e por tudo que nós temos, e por tudo que nós não temos. Deveríamos honrá-lo e rasgar talvez nossas vestes e dobrar nossos joelhos com o rosto em terra e adorá-lo. É isso é prioridade. Mas não falando lá de fora, mas falando de nós mesmos, falando das nossas casas, falando de casas cristãs, ou que deveriam pelo menos ser. Talvez algumas coisas que nós deveríamos entender, se Deus tem que ser a prioridade, e ponto, não há mais o que falar sobre isso. É uma repreensão. Talvez outra repreensão é que deveríamos entender que o nosso cônjuge deve vir antes dos nossos filhos, por mais estranho que isso seja. Escutei uma afirmação esses dias que foi a seguinte: esposo não é parente, esposa não é parente. Devo afirmar que é verdade, não é. Nas questões sociais, civis, realmente não é. Nas questões bíblicas é muito mais que isso. Nas questões bíblicas, parentela passa muito longe. Se eu pegar Gênesis, o texto fala que se tornaram uma só carne. Então, uma só carne significa e faz-me entender que a minha esposa sou eu. Sim, deveria viver por ela, para ela, é isso. Deveria agradecer a Deus e glorificar a Deus por ela estar ao meu lado. Deveria agir de uma forma tão benevolente em relação a ela. Para quê? Se existe algo que possamos passar para gerações posteriores, é como tratar o nosso cônjuge, é como respeitá-lo, amá-lo, como demonstrar afeto e carinho. Para quê? Para que os nossos filhos aprendam e para que os nossos filhos levem isso adiante. Mas não. Hoje, na contramão disso, nós esquecemos os nossos cônjuges e vivemos para os nossos filhos. A síndrome do imperador. Você pode ler sobre isso depois. A grande questão é que os nossos filhos são os reis dos nossos lares. Nós não repreendemos os nossos filhos pelos maus tratamentos aos nossos cônjuges. Não. Nós rimos, nós colocamos a culpa no nosso cônjuge, mas nós não repreendemos. Uma outra coisa que nós devemos fazer para sermos lembrados é fazer entender que os nossos filhos devem vir muito antes dos nossos amigos. Mesmo que sejam amigos de longa data, mesmo que sejam amigos mais chegados que irmãos, eu estou falando dos nossos filhos, eu estou falando da nossa prole melhor. Talvez eu tenha que usar o texto bíblico de Salmo falando que é a nossa herança, aquilo que nós lançamos, ou as flechas da nossa aljava, aquilo que nós levamos para frente, aquilo que nós queremos que chegue mais longe do que nós fomos. Mas por muitas vezes nós nos esquecemos disso, porque é bom estar entre amigos, é bom viver com eles, mas nós não devemos esquecer que a nossa herança são os nossos filhos. É eles que carregarão para a frente aquilo quem somos. Escutei uma vez de um homem de Deus, um senhor de idade,
falando o seguinte: você verá os seus pais em seus irmãos. Como assim? Sabe quando você não entende? E aí você começa a refletir sobre essa história e você começa a entender, porque você começou a ver nos seus irmãos fragmento dos seus pais, porque os seus pais ensinaram e eles começaram a levar isso adiante. Vamos lá. Uma outra coisa para que a gente recobre a nossa mente, para que sejamos lembrados, é que pessoas devem vir antes de coisas. É bem isso. A história diz que pessoas usam coisas, mas no nosso presente século, isso aconteceu ao contrário. Nós usamos pessoas e amamos as coisas. Por mais triste que isso seja, damos mais valor àquilo que é material do que pessoas. Damos mais valor a um pedaço de ferro, de lata, do que a pessoas. Nós passamos isso para as pessoas que estão ao nosso redor. Pastor, não é bem assim. Então, pense comigo. Pense bem comigo. Quantas vezes nós não corremos atrás de coisas durante a nossa vida? Porque achamos que aquilo, aquele bem, aquele tesouro, nos fará feliz. E nos esquecemos em volta de tantas pessoas que nós abandonamos, ou esquecemos, ou ignoramos, para que aquilo que a gente possa ter como tesouro, tenha como posse em nossas mãos. Nós estamos reproduzindo isso todos os dias. E sabe qual é o pior? Há quem reproduza isso ainda, achando que Deus assim o quer. Tem pessoas que reproduzem esse argumento falho de que prosperidade é ter bens. A pergunta talvez que tenha que invadir o nosso coração, além de como eu quero ser lembrado, é que quando Cristo vier, do que você irá desfrutar? Você já pensou nisso? Quantas coisas nós buscamos e nós queremos. Eu não estou problematizando se você quer ter algo ou não. Eu estou problematizando como você quer chegar nesse algo. Quando Cristo vier, do que você vai desfrutar? De todos os bens que maravilhosamente deixaremos? Ou tem uma frase pior e terrível: ou vamos desfrutar dos bens que os outros deixarão? Porque se você desfrutar dos bens que os outros deixarão, é porque você não foi. Quando pararmos para entender que pessoas vêm antes de coisas, começaremos a entender o que é reino. O reino de Deus. O texto de Mateus fala buscar primeiro o reino e a sua justiça e as demais coisas. E quando ele fala as demais coisas no texto de Mateus, ele está falando de comida, ele está falando de aonde repousar sua cabeça, está falando de trapos a se vestir. Basicamente, lemos esse texto com o nosso desejo aflorado, e entendemos que tudo que nós queremos, Deus, o Todo-Poderoso, dono de um reino, o grande eu sou, deve por obrigação nos dar. Mesmo que isso interfira na nossa fé e nós nos esqueçamos daquele de quem é Deus. O texto de Deuteronômio é um convite à lembrança para não se esquecer de Deus. Se você ler bem, você vai ver que se é necessário ou obrigatório falar que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, é porque as pessoas deixam de amar.
Se nós temos que falar de um reino, é porque nós esquecemos dele, porque é muito mais gostoso e às vezes prioritário viver o nosso reino temporal, aonde gostamos das coisas que nos faz bem. O reino de Deus é paz, amor e justiça. É por isso que deveríamos lutar. E se todas as coisas que eu falei até agora forem elencadas dentro das nossas famílias, tenho que convir a vocês que viver o reino será muito mais fácil, muito mais tranquilo e muito mais cômodo. O reino de Deus não é feito de coisas. E aí tem mais uma coisa para nós vivermos para sermos lembrados. É que os relacionamentos devem vir antes das coisas. Relacionamento. Se existe algo extremamente poderoso, se existe algo extremamente forte, a qual Deus nos permitiu, chama-se relacionamento. Ontem eu fiquei muito feliz. Raramente recebo ligações de videochamada. Ontem eu recebi a ligação de um amigo e ele falou assim: não, estou ligando só para papear. Eu falei, cara, que legal. Não foi feito um pedido. Só foi feito, não, eu quis falar com você. Sabe aquele negócio que enche o coração e fala, nossa, como eu precisava disso. Como precisava de relacionamento. E nesse mundo a qual nós estamos, e nessa vivência a qual nós estamos, sobre o estigma, a marca de uma pandemia, a qual Deus permitiu e também permitiu inúmeras ferramentas a qual pudéssemos ter relacionamento, procuramos ainda viver enfiados dentro de casa, só com as nossas coisas. Só isso. Com as nossas coisas. E tá bom. Porque o reino que importa é o meu mesmo. Deus, o texto fala de amar a Deus sobre todas as coisas, porque há um só Senhor, é isso que o texto diz. E quando falamos de idolatria, a nossa mente sempre vai à igreja romana, é sempre ali que vai. Ela tem os seus deuses, é assim que falamos, quase a demonizamos. Vamos lá, meu irmão, vamos lá, minha irmã, pense comigo, quem é o seu Deus? Mas seja sincero ao seu coração. O grande eu sou, o Deus do governo sobre todas as coisas, ou nós? O nosso ego, o nosso coração desejoso daquilo que nos faz bem, somente isso. Como eu serei lembrado nas gerações posteriores? Por alguém que amou ao Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a sua mente, de todas as suas forças, e o próximo como a mim mesmo, ou alguém egocêntrico, a qual pensou somente em si e naquilo que se chama de família. Porque se há ego, não há família. E é por isso que sentimos o que sentimos sobre família hoje. É por isso que ansiamos que um governo temporal diga às pessoas o que é família. Por quê? Porque o nosso ego, ou o ego dos homens, o ego das mulheres, se sobressaiu tanto que se tornaram deuses e agem como assim pensam que são. Meus irmãos, minhas irmãs, o dia que nós passarmos a inculcar na vida dos nossos filhos aquilo que cremos, mas para crer precisa ser.
quando atar nas nossas frontes o que é o poder de Deus e quem Ele é, Cristo Jesus, e quando nas nossas mãos revelarem exatamente isso, eu tenho certeza que uma nação mudará, que uma igreja será viva e que famílias serão sadias. Caso contrário, o ego, o Deus ego, nem o Deus mamon, talvez o Deus ego possa ser destruído, aniquilado, e o nosso coração entregue ao próprio Cristo, para que possamos amá-lo e engrandecê-lo sempre. Nós carecemos, precisamos de Cristo Jesus. Sei que Ele nos ama. Eu sei disso. Eu sei que Ele morreu na cruz por nossos pecados. E Ele o fez para que tivéssemos a chance de sermos lembrados por gerações posteriores. Que Deus nos abençoe. E que Deus possa nos fortalecer e nos capacitar a viver como família dEle. Que Deus nos abençoe. Amém. Baixe sua cabeça, quero orar com você. Pai, verdadeiramente queremos ser lembrados por gerações posteriores, mas não por quem somos, não pelo que temos, ou porque intelectualmente alguma coisa somos, ou porque temos um status. Pai, a história é repleta de homens e mulheres que te adoraram em espírito e em verdade. Pai, a história humana é repleta de homens e mulheres que buscaram o seu reino, fizeram dele uma família, e por isso lembramos que há um Deus, que esse Deus nos amou e enviou o seu Filho, e que seu Filho morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para que tivéssemos vida eterna, e para que não nos deixasse só ao erro. Pede ao Pai que envie o seu Santo Espírito. Pai, nos constrange ao conserto, nos constrange a levar a vida que o Senhor escreveu e prescreveu para as nossas vidas. Vem sobre os nossos corações, nos ajuda a romper com o nosso ego, para que possamos viver única e livremente a vida do seu Filho. Vem sobre os nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se levantar? Vamos cantar mais uma canção. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho,
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, comunhão, consolo, poder e a unção do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós. Homens e mulheres que são família do Senhor. Homens e mulheres que querem deixar para gerações futuras o exemplo do Deus Todo-Poderoso. Vem sobre nós, Senhor. Atenta a nossa mente. Nos dá a paz que excede todo entendimento. E nos abençoa. Em nome de Jesus. Vá em paz. Que Deus te abençoe grandemente essa semana. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.